Deus, Ele te trouxe aqui para tratar direto com a tua vida, amém? Eu queria pedir a você para abrir a sua Bíblia. Josué, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Amém? Vamos ficar aqui e depois a gente vai andando, a gente vai caminhando nessa palavra. Bom, estamos falando sobre domingo de esperança, e a gente estava falando, é porque a gente prega tanto que eu já nem lembro quando é que foi que eu trouxe essa palavra. Quando foi que eu falei isso aqui? Quando o impossível se torna possível? Foi domingo? Foi quarta, né? É isso mesmo, quarta-feira estamos falando sobre quando o impossível se torna possível. Irmãos, é quarta, é domingo, escola bíblica, a Ana que tá, né? Graças a Deus, pelo menos escola bíblica eu não estou tendo que me preocupar muito. Mas é um tal de estudar aqui, estudar ali, ler aqui. E ter esperança é crer que o impossível pode se tornar possível, amém? O que aconteceu aqui, irmãos, é que o povo de Israel, durante 40 anos, andou num deserto. Deus tinha dado uma promessa para o povo de Israel, que os levaria a uma terra. Deus prometeu uma terra para o povo de Israel. Não uma terra qualquer, mas uma terra que mana leite e mel. Amém? Deus, Ele nunca te dá qualquer coisa, é o melhor. A gente estava conversando aqui no início do culto, né? Estava brincando com as irmãzinhas. A gente falou que essa igreja tem muita menina. Deus tem que enviar mais menino, né? Mas aí, infelizmente, irmãos, os homens dessa geração estão muito Nutella, né? Estão muito água com açúcar, né? Então, falei, não, a menina está solteira, vai correr atrás de qualquer um. Não. Espera o melhor de Deus para a tua vida em nome de Jesus, amém? Deus, Ele tem o melhor para você. O povo caminhou 40 anos no deserto debaixo dessa promessa. Finalmente o povo chega à terra prometida. Então, antes de entrar na terra prometida, Moisés, que era o líder do povo, envia alguns homens para espiar a terra prometida, para saber o que tinha lá. Foram os espias, e entre esses espias tinham dois homens chamados Josué e Caleb. Josué e Caleb também foram à terra prometida. Quando os homens voltaram assustados, dizendo: Olha, Moisés, isso aí você lê lá no Êxodo. Olha, Moisés, a terra tem gigantes, é muito complicado, precisa de 4 homens para carregar um cacho de uva, é muito difícil, a gente não vai conseguir conquistar essa terra prometida, o Moisés. Só que Josué e Caleb voltam com outra notícia. Eles dizem assim: olha, a terra é boa, dá para entrar, dá para vencer. De quem você tem ouvido a notícia? Você tem ouvido daqueles que dizem assim: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, desiste? Ou o Senhor tem colocado pessoas na tua vida para dizer para você assim: ó, vai, a terra é boa, dá para chegar. A Bíblia diz que Moisés seguiu, eles conseguiram entrar na terra prometida. Moisés morre e Josué assume a liderança do povo. Esse relato aqui de Josué capítulo 14, versículo 6, se passa há alguns anos, mais ou menos 45 anos, depois que o povo de Israel entrou na terra prometida. Começa um diálogo quando Josué, agora mais velho, líder do povo, ele se coloca agora diante da terra prometida, e era o povo muito numeroso. Israel era dividido em 12 tribos, e a terra era grande, e Deus tinha mandado que cada tribo tivesse uma parte de terra. Cada tribo teria o que é seu. E agora chega um momento de repartir a terra prometida entre as tribos de Israel. No momento em que Josué se coloca diante do povo,
e ele vai fazer a partilha da terra prometida entre as tribos. Um homem sai do meio do povo, um ancião, barba grande, talvez com seus cabelos alvos ou sem eles, como o pastor Rodrigo deve ficar de repente, daqui a pouco. Aquele homem se dirige a Josué, e aí no versículo 6 diz: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb estava lembrando Josué que Moisés tinha sido usado por Deus. Depois você também lê lá no Êxodo. Deus prometeu para Caleb a parte que eles chamavam de Hebrom, onde estava o Monte Horebe. Moisés tinha dito para Caleb há 45 anos atrás que quando eles entrassem na terra prometida, a parte de Hebrom seria de Caleb e da sua descendência. Agora Caleb se dirige a Josué para falar sobre aquilo que tinha sido falado há 45 anos atrás. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você tem projetos? Você tem planos? Quanto tempo será que tem esses teus planos e esses teus projetos? Há quanto tempo já você projetou aí? Tem gente falando: ih, pastor. Há quanto tempo você já planeja isso? Nessa noite a gente vai falar sobre esperança, porque Caleb, ele era um homem que não perdeu a esperança, muito pelo contrário. Quando alguém podia olhar para ele e achar que nada mais aconteceria, ele se chega até Josué e diz: tu sabes o que falou Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim. Versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Aleluia. Nossa, você não fica arrepiado quando você lê um negócio desse, não? Caleb chega para Moisés e ele fala: olha, eu tinha 40 anos quando Moisés me mandou espiar a terra. Olha só que interessante, ele não fala Moisés, como eu falo Rodrigo, como você fala Jaqueline, como você fala Ana Paula. Ele diz assim, ó: tinha eu 40 anos quando Moisés, o quê? Servo de Deus. Servo de Deus. Quando Moisés, servo de Deus. Pergunta para o teu irmão que está aí do teu lado: você quer ter esperança? Você quer que Deus cumpra os planos dele na tua vida? Primeiro ponto de Caleb, ele não falou Moisés, ele falou Moisés, servo de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele reconhecia o agir de Deus na vida de Moisés. Moisés já estava morto. Quem estava liderando o povo era Josué. Ele poderia ter falado Moisés, mas ele fez questão de dizer: tinha eu 40 anos quando Moisés, o servo de Deus. Ele reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés, e ele reconhecia a unção de Deus sobre Moisés. Primeiro ponto para que Deus ele cumpra os planos dele na tua vida, para que os teus projetos se concretizem, para que você tenha esperança, irmão, sabe o que é isso? Honre aqueles que te ensinaram. Honre aqueles que um dia espiritualmente cuidaram de você.
Dê honra àqueles que um dia foram boca de Deus para ministrar sobre a tua vida. Caleb honrava Moisés. Tem gente que fala que é idolatria. Tem gente que fala assim, mas não tem que ficar idolatrando pastor. Não tem que ficar puxando o saco de pastor. Para quem não sabe, hoje é meu aniversário, glória a Deus. Faço 4.1, 41 aninhos. 41 anos com rosto de 16. Queria ter o rosto de 16, mas eu olho no espelho e falo, meu Deus. O pessoal já perguntou assim, você mora perto da praia? Marizia te fez mal. Mas hoje pela manhã o pessoal fez aí uma surpresa. E eu achei aquilo incrível, incrível. O pessoal veio, agradeço mais uma vez. Quero agradecer a igreja pelos presentes. Quero agradecer pelo bolo. O bolo da irmã Elisângela estava, a palavra que eu posso definir aquele bolo, estava indecente. Aquele bolo estava indecente. Que bolo, irmãos? Um bolo com recheio de cajuzinho e chantininho. Que bolo que foi aquele? Foi maravilhoso. Então agradeço a igreja pelo carinho, pelo cuidado. Porque eu falei pela manhã, o Senhor Jesus nos ensina assim, a fazer sem querer receber nada em troca. Mas quando você é reconhecido, não é bom? Isso não é puxa-saco, irmãos. Isso não é idolatria, isso não é bajulação, não. Isso se chama gratidão, reconhecimento. Então seja grato por aqueles que um dia ministraram sobre a tua vida. Honre aqueles que um dia abriram a mão da própria vida por você. A Rose não está aqui, que ela... O povo de caminho do evangelho é chique. A diaconisa Rose está de férias em Santa Catarina. Chique demais. Só veja as fotos, né? Mas ela falou que e tudo mais. E a Rose, ela veio de uma outra denominação. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria a sua permissão, porque para não vir o culto hoje à noite, porque o meu antigo pastor, na denominação que ela estava, chamam de apóstolo, né? O meu apóstolo, ele vai estar aqui no Rio de Janeiro, o meu antigo apóstolo, e eu queria ter a oportunidade de estar com ele. E ela falou assim, mas se o Senhor não liberar, eu entendo. E eu falei, minha amada, eu nunca ia te impedir de se reencontrar com um homem que um dia deu a vida por você. Eu falei com ela, vá e honre-o. Honre aquele que um dia te ensinou, aquele que um dia trouxe o alimento até você. Vá lá e honre esse homem. E ela, depois ela falou comigo, olha, eu me admirei demais com a sua atitude, e aquilo me fez querer estar mais nesse lugar, buscar mais disso aqui, porque eu achei incrível isso, porque é reino. Então, meu amado, honre. Caleb, ele poderia ter falado Moisés, mas ele falou Moisés, servo de Deus. Ele honrou aquele que era servo do Senhor. Você quer ser honrado? Quem aqui quer ser honrado? Diga amém. Então honre, honre também. Caleb, ele se vira para Josué e fala, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Caleb, ele se lembrava dos dias, lá 45 anos atrás, quando ele serviu a Deus. Você se lembra do início da tua trajetória? Você se recorda quando você começou a caminhar para Jesus? A primeira porta onde você entrou, a primeira pregação que você ouviu. Você se lembra do início? Quando você começou a caminhar, as primeiras atitudes que você tomou. Caleb, ele volta 45 anos atrás. Ele se lembra de quando ele foi o espia com Josué, novo mais ou menos, que naquela época Caleb já tinha 40, né? Mas para os padrões bíblicos, o nego vivia 800 anos, então 40 era um adolescente, né? E ele se lembra dos dias que ele serviu a Deus, animando o povo.
Porque enquanto muitos espias serviam para desesperar o povo, enquanto muitos espias vieram para fazer com que o povo desistisse, Josué e Caleb estavam lá animando o povo. Porque hoje em dia, meus amados, a verdade é essa. Tem um monte de lugar por aí, um monte de gente que vai servir para te desanimar. Tem um monte de gente, um monte de lugar por aí que vai servir para você dizer assim: eu não quero ser crente a nunca. Eu não quero nunca ir para igreja nenhuma. Deus me livre de ser crente como aquele crente é. Já ouviu alguém falar isso? Ah, eu sou da igreja daquele pastor. Aquele pastor? Mas Caleb lembrava quando ele serviu a Deus lá no início da sua caminhada. Mas o negócio é sério. Caleb se lembrou. Você se lembra do início da sua caminhada? Você se lembra? Volta um pouquinho agora no tempo. Quem é mais novo, volta um pouquinho. Quem é mais velho, volta um pouquinho mais. Você se lembra quantas vezes Deus já te usou na tua caminhada? Quantas vezes usou você para abençoar uma vida, para tratar com alguém? Você se lembra na tua caminhada quantas vezes você foi um agente de esperança para alguém? Alguém estava triste, desanimado, e você foi usado por Deus para levantar aquela pessoa. Você foi usado por Deus, alguém... Você se lembra alguma vez que alguém tomou a decisão de vir a Cristo através de você? Você se lembra disso? Você consegue voltar lá? Você consegue sentir a mesma coisa que você sentia? Você se lembra das primeiras experiências que você teve com Deus? A primeira vez que você sentiu aquela coisa que te arrepiou, aquele fogo que você não sabia o que era e você tinha até medo. Você se lembra as primeiras vezes que Deus falou contigo e você falou: ih, Ele está falando comigo, eu estou entendendo o que Deus quer. Você consegue se lembrar de momentos incríveis que você teve na presença de Deus? É tão bom, né? Se lembrar disso, daquela primeira caminhada, aquela inocência. Caleb, ele se lembra de quando ele fazia a obra de Deus. Quem já foi você nas mãos de Deus? Quem você já foi nas mãos de Deus? Essa noite o Espírito Santo quer te fazer lembrar quem você já foi nas mãos de Deus. Quantas coisas você já passaram, onde você já esteve. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. O que ele se lembra? Ele diz: olha, eu me lembro, Josué, eu me lembro lá do início. Ele se lembra, ele evoca os tempos antigos para ter esperança. E no versículo 10 ele fala: eis agora, o Senhor me conservou com vida. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: você está aqui? Foi o Senhor que te conservou. Aleluia. Você está aqui, foi Ele que te sustentou com a destra das suas mãos.
Você só está aqui porque foi Ele. Eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, olha só, sou de 85 anos. Caleb tinha 85 anos quando chega até Josué nessa conversa. E o versículo 11 ele diz, no finalzinho ele diz, sou de 85 anos. E no versículo 11 ele diz assim, e ainda estou forte hoje, assim como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate. Aleluia! Como era a minha força 40 anos atrás, ainda é para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Que velhinho abusado. 85 anos. Alô, eu tenho 85 anos, Josué, e a minha força ainda é a mesma de 40 anos atrás. Assim como eu saía no combate, vencia o inimigo e voltava, eu ainda posso fazer isso hoje. Aleluia. Caleb, ele não só se lembrava daquilo que ele já foi. Caleb, ele não só se lembrava daquilo que ele já tinha feito, de como Deus o tinha usado, mas Caleb, ele sabia quem ele era agora. O Senhor, ele quer te fazer ver quem você é agora, para que você não tenha esperança só no que passou, mas para que você possa ver que hoje, o mesmo Deus que fez no passado, ainda pode fazer hoje na tua vida. Ele reconhece que tudo a respeito da vida dele tinha sido conservado por Deus. A gente às vezes cai na besteira de achar que é por nossa causa e que a gente tem força de nós mesmos para fazer alguma coisa. E aí é que a gente cai. Entenda uma coisa de uma vez por todas nessa noite, para que a tua esperança não esteja no teu braço e nem na tua própria força. A tua família, ela é sustentada diante da destra do Pai. É Deus que sustenta a tua família com a destra das mãos dele. Porque se não fosse o Senhor, ela já não existiria há muito tempo. É Deus que sustenta o teu trabalho na destra das mãos dele. Porque se não fosse o Senhor, já acabaria há muito tempo. É Deus que sustenta a tua saúde diante da destra das mãos dele, porque senão você já estaria num leito há muito tempo. Tudo que diz respeito à tua vida é sustentado pela destra da mão de Deus. É Ele quem segura tudo. Agora, se você tenta tirar isso da mão de Deus e você tenta fazer, é aí que você cai. É aí que a coisa não dá certo. Caleb, ele tinha entendimento disso. Ele fala, o Senhor me conservou com vida. Ele sabia quem era Deus na vida dele. Ele havia mantido a esperança. E uma coisa interessante sobre o velhinho Caleb de 85 anos é que ele fala assim, assim como há 40 anos atrás eu tinha força, eu tenho essa mesma força hoje para sair em combate, tanto para ir como para voltar. Sabe o que Caleb estava falando para Josué? Caleb estava falando assim, ó, Moisés, eu não vou passar, Josué, eu não vou passar o bastão não. Josué, não, eu não vou deixar essa obra para a próxima geração não. Josué, não está na hora de eu desistir não. A mesma força que eu tinha, da mesma forma que Deus me usou, o mesmo que eu tinha com Deus no passado, eu vou fazer hoje, porque é para mim, foi para mim que Deus deu para fazer. Eu não vou passar o bastão, eu não vou deixar para os outros virem fazer não. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Mas 85 anos, o velho Caleb devia estar cansado, né? Mas para quem entende que a força não está em si, mas diante da destra de Deus, a palavra do Senhor fala assim, ó, aqueles que confiam
Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aqueles que confiam no Senhor. Caleb, ele sabia disso. Ele não estava preparado para desistir. Aleluia. Ele não estava pronto para deixar, não. Não importa a minha idade, Josué. Se você deixar, eu vou lá, eu batalho e eu volto. Aleluia. Olha para o teu irmão que está ao teu lado. Olha para ele assim. Olha um pouquinho. Fica olhando. Fala para ele assim, ó. E aí, Caleb? E aí, Caleb? Você hoje está melhor ou pior? E aí, Caleb? Como é que você está hoje? Versículo 12. Ele faz um pedido. Ele não faz um pedido, não. Ele faz uma cobrança. Porque há 40 anos atrás, Moisés tinha prometido para ele. Deus tinha dado uma promessa a Caleb através de Moisés. E ele fala com Josué, ele vem cobrar, ele vem correr atrás daquilo que Deus tinha preparado para ele, meu amado. Se você deixar passar, você vai perder. Você precisa correr atrás daquilo que Deus tem para você. Tem que ter um querer, tem que ter um mover, tem que ter um se levantar. Você precisa correr atrás daquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa chegar e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. Senhor, eu ainda tenho forças. Senhor, eu ainda posso. Eu creio. Ele fala: agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Aleluia. O Senhor será comigo para desapossar. Se tiver inimigo na terra, o Senhor vai arrancar eles. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Pode ser anaquins, eram gigantes, descendente de Anak. Pode ter gigante na terra. Caleb, ele não vivia apenas de passado, apesar de lembrar de tudo que ele havia vivido na obra de Deus e como ele havia sido usado por Deus. Caleb estava pronto para finalmente, irmãos, fazer o maior feito da sua vida, que era guerrear para se apossar daquilo que Deus tinha preparado para ele. Pergunta para o seu irmão: você está pronto para guerrear? Está pronto? Porque a terra não é dada de mão beijada, não. Caleb, depois de 40 anos, ele ainda acreditava nas promessas do Senhor. Depois de 40 anos, ele não tinha se esquecido das promessas de Deus. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de tudo que tinha acontecido, Caleb mantinha vivo, aceso, queimando no seu interior tudo aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Sabe o que Caleb, quando ele fala: agora, pois, dai-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Sabe o que Caleb estava falando? Na antiguidade eu fui espia, eu fui lá na terra, eu vi, eu fui usado junto contigo, Josué, para animar o povo. Eu estive do teu lado e do lado de Moisés. O Senhor fez grandes coisas através de nós, mas isso está no passado, Josué. Eu sei que hoje
eu estou vivendo algo, e se você me der essa terra, como o Senhor prometeu, eu vou lá, eu vou guerrear, e eu vou ser usado como eu nunca fui antes, Josué. Sabe o que Caleb estava falando para Josué? Josué, os meus melhores dias não estão no passado, os meus melhores dias ainda estão por vir, Josué. Eu sei que os meus melhores dias ainda estão por vir. Com 85 anos, Caleb, mas como eu conhecia Deus no passado, mas como eu vivi grandes coisas. Aí a gente tem esse costume, irmão, de deixar a vida nos vencer. A gente tem esse costume de deixar o cansaço nos vencer. A gente chega num momento em que a gente acha que a estrada acabou, e a gente se deixa largar sem conseguir enxergar que aquilo que Deus ele tem para você, os teus melhores dias ainda não aconteceram. Pode ter acontecido muita coisa, você pode ter conseguido chegar até aqui, mas através de Caleb, a palavra do Senhor para mim e para você, meu amado, eu chego no dia de hoje, 41 anos, e quando o homem ele faz 41, o pastor Rodrigo sabe, pessoal que é quarentão sabe, irmão Hélio sabe, tem um monte de quarentão aqui na nossa igreja, glória a Deus. O homem ele passa pela crise dos 40, né? Acontece um monte de coisa, e a tendência quando a gente vai alcançando uma idade é dizer, já cheguei onde tinha que chegar, já fiz tudo o que tinha para fazer, agora a minha vida é só esperar a morte chegar. O que, meu amado? Eu entendo com essa palavra, com 41 anos, os meus melhores dias ainda não aconteceram. Eu digo, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que os meus melhores dias ainda estão por vir. Eu sei que o Senhor vai me usar muito mais, que Ele vai fazer muito mais na minha vida, e Ele vai fazer na tua vida também. Os teus melhores dias ainda estão por vir. Não tem idade. Não tem idade para fazer uma faculdade. Não tem idade para se inscrever num concurso, que tem muito concurso para mais de 40. Não tem idade para fazer a obra de Deus. Não tem idade para se lançar diante do Senhor. Não tem idade, meu amado, para você projetar, para você sonhar, para você planejar, entregar diante de Deus e seguir. O que é que tem te prendido? O que é que tem te amado? Nós, muitas vezes, criamos os nossos próprios limites. A Bíblia me ensina a não ir além dos meus limites. Mas muitas vezes, o limite que eu acho que é meu, não é meu, foi eu que criei. Eu acho que eu só posso chegar até aqui. Talvez por medo, talvez por falta de confiança, por uma série de coisas. E aí eu descubro que, na verdade, esse limite aqui foi eu que coloquei para mim mesmo. Eu posso ir além. Você pode ir além. Caleb, a terra ainda está lá te esperando. Você achou que a batalha tinha acabado? A batalha ainda nem começou. Você ainda não viveu as melhores coisas que o Senhor tem para você. Você ainda não viveu os melhores dias. Você não teve ainda as melhores experiências que você podia ter com Deus. O horizonte ele é muito extenso, e o Senhor tem grandes coisas para você. Fala para o teu irmão que está do teu lado: os teus melhores dias ainda não aconteceram. Isso te dá esperança. Isso te dá esperança de saber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda nem passou pelo teu coração tudo que Deus tem preparado para você. Aleluia. E para terminar aqui no versículo 13, Josué não teve o que fazer. Tudo que a Bíblia diz é: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Aleluia. Caleb foi, conquistou Hebrom e viveu tudo que Deus tinha para ele. O Senhor, Ele quer te levar no lugar onde Ele te prometeu. Não vai ser de mão beijada, você vai ter que guerrear. Mas se você acreditar que nessa batalha é o Senhor que está indo à tua frente, é Ele que te sustenta na destra das suas mãos, você vai viver os melhores dias da sua família.
Você vai viver os melhores dias do teu ministério. Você vai viver os melhores dias das tuas finanças. Você vai viver os melhores dias da tua saúde. Você vai viver os melhores dias da sua vida, seja onde quer que seja, porque o Senhor é que preparou para você. Caleb tinha 85 anos, mas ele tinha muito mais força do que muito menino. E é assim que a gente precisa se sentir diante do Senhor. Que nessa noite o Senhor renove as tuas forças. Que nessa noite o Senhor possa te mostrar tudo que Ele tem preparado para você. Porque o papel do diabo é o contrário. Satanás, ele quer te mostrar que não tem mais continuidade. Satanás, ele quer te mostrar que você chegou no final, tua vida acabou aqui, não tem mais para onde expandir, não tem mais o que conquistar, não tem mais o que vencer. Isso é mentira. O Senhor ainda tem uma terra prometida preparada para você. As promessas dele estão de pé. E só basta que você se veja como o Caleb se via e diga: eu tenho a mesma força que eu tinha atrás. Eu tenho a mesma força, o mesmo ânimo, a mesma vontade que eu tinha tempos atrás. E eu vou ir, eu vou guerrear, eu vou conquistar e eu vou voltar para a glória do Senhor. Essa palavra possa te trazer esperança nessa noite. Possa transformar completamente a tua visão. Os teus melhores dias ainda estão por vir.